Olá, pessoal! Ei, gente, deixa eu só conectar o fone aqui. Vamos entrando, vamos ver quem tá aí. Vou esperar vocês irem entrando. Magna, ei, Magna! Mabione, eu vi seus recadinhos, Mabione. Que bom que você tá acompanhando a gente aqui. A Clau? Brian já entrou também. Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Espero que estejam muito animados para a nossa live. Daniel, Ezequiel. Olá, gente. Bom, vamos para o nosso terceiro dia de live. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje para mais um dia juntos aqui. E hoje nós temos uma história maravilhosa de inspiração para compartilhar com vocês, que é a história do Brian. Tem gente, o Ezequiel de Teresina, né? Ezequiel, que bom que você tá aqui com a gente. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Marília Silveira, sou filha da Elizabeth, fundadora da Ocularte, sou psicóloga e ocularista também. Então, durante esses vários anos que eu já trabalho com prótese, eu venho conversando com os meus pacientes e vendo realmente a importância de trazer esse lado emocional aqui para vocês, né? Então, a importância de trabalhar o lado emocional, já tem 2 dias que a gente vem falando sobre isso e eu espero que realmente esteja fazendo sentido para vocês. Então, eu até queria que vocês comentassem aqui como tem sido para vocês esses dias de live, o que vocês têm aprendido e se realmente está valendo a pena. Enquanto o pessoal acaba de entrar, eu tenho mais alguns recadinhos. Bom, segunda-feira vamos começar o nosso workshop Restauração Integral. Vão ser 4 dias de conteúdo, ferramentas, práticas, exercícios para vocês mudarem esse cenário da invisibilidade, né, da vitimização, do preconceito, da falta de amor próprio para um outro cenário de positividade, de sucesso, de bem-estar, de leveza. Então, durante esses 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta, eu e minha irmã Letícia vamos estar juntas fazendo esse workshop para vocês. A gente iria fazer ele de forma paga, né, comprada, mas devido a toda essa questão do coronavírus, a nossa forma de ajudar e contribuir para vocês foi disponibilizando o workshop online e gratuito. Então, realmente é uma oportunidade para todo mundo que quer mudar a sua vida, mudar essa perspectiva da invisibilidade para a superação, né? Então, faça a sua inscrição, é só entrar no link da bio, a gente já disponibilizou tudo lá para vocês. Entrou, fez o cadastro e aí vocês vão receber um link por e-mail para participar do workshop. Começa segunda e é de 8 às 9 da manhã, tá? Então todo dia a gente vai ter um conteúdo, exercícios de reflexão e para vocês ficarem o resto do dia aí pensando e vivendo essa oportunidade de transformação, tá? Então, hoje nós temos um convidado super especial, é uma história de superação, é uma história de bastante propósito e hoje nós temos o Brian, né? Eu já até vi que ele já tá aqui, mas Brian, quero te pedir para você fazer a solicitação aqui. Deixa eu ver, Brian. Brian, já te chamei aí pra gente começar. Então, gente, quem aqui já nos acompanhou ontem, enquanto o Brian não chega? Aí, chegou. Boa Tudo bem, noite, Brian? tudo jóia, Marília, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Como que estão as Muito coisas por aí? obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por dividir a sua história, né? Por
levar essa inspiração para todos que estão aqui acompanhando a gente hoje. Temos gente do Piauí, de BH, de São Paulo, então realmente vai ser maravilhoso aqui. Vai e, gente, sim. para quem não conhece o Brian, ele faz parte do nosso time da Ocularte também. Ele é responsável pelo pilar Evolua, que é o pilar onde você olha para frente. Ó, tem gente do Texas! Estamos internacionais hoje. Estamos internacionais! Ei, Marina! Então, o pilar Evolua é o pilar onde você olha para frente, onde você já passou pelo Compreenda, que é o momento da aceitação, da compreensão de tudo aquilo que aconteceu, e você olha para frente, para o seu futuro, para onde você quer chegar, né? Então, Brian, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, né? E do seu propósito também para o pessoal que está aqui. Ok. Primeiramente, agradeço pelo convite de estar participando dessa semana que vocês estão proporcionando, que eu não tenho dúvidas que está sendo extraordinário na vida de várias pessoas que estão assistindo às lives de ontem acompanhei, sensacionais. Muito obrigado a você, a Letícia. Então, meu nome é Stefan Brian, mas eu gosto que me chamem de Brian. Tenho 25 anos de idade, tenho uma princesinha linda de 1 ano e meio. Sou cercado de 7 rainhas na minha vida, onde elas me suportam para o que eu precisar, eu posso contar com elas. E sou uma pessoa assim, extremamente feliz com quem eu sou extremamente realizado, sou uma pessoa alegre, extrovertida. Esse é o Brian. E isso me define. Agora, o que eu gostaria de falar para vocês eu sou portador de uma doença chamada amaurose congênita de Leber. E o que causa essa doença? Essa doença é uma doença degenerativa que tem como alguns sintomas, por exemplo, a cegueira noturna, ou seja, eu não tenho visão eu tenho visão quase zero durante a noite em locais mal iluminados e além de nível de detalhamento da visão. Então, eu tenho muitas limitações. Eu não consigo enxergar um papel no celular, no computador. Eu preciso de utilizar os recursos necessários para poder conseguir fazer algumas tarefas do dia a dia. Eu tenho dificuldade de reconhecer feições ou rostos das pessoas. Então, essas são as maiores limitações causadas pela minha doença, que foi descoberta quando eu tinha 6 meses de idade. E durante esse período, a gente sempre vem fazendo acompanhamento médico, pois não existe hoje um tratamento, uma cirurgia que resolva a minha situação. Então, a gente vem fazendo, até hoje, durante esses 25 anos, um acompanhamento médico para ver a evolução. E essa minha doença, ela é progressiva. Então, a visão que eu tinha quando adolescente, quando criança, não é mesmo que eu tenho hoje. Eu venho perdendo o nível de visão, a minha acuidade visual vem diminuindo, o nível de detalhamento da minha visão vem diminuindo ao longo do tempo. E a tendência é que ela continue assim até chegar a zero. Sim. Então, gente, para quem entrou agora, o Brian acabou de contar um pouquinho da sua história. Ele tem uma doença degenerativa que pode levar à cegueira e, mesmo assim, ele se define como uma pessoa muito feliz, apesar de todas as limitações que você mencionou aí, né, Brian? Sim. Você realmente, para quem te conhece de perto, sabe que você tem uma energia muito positiva, que você realmente é uma pessoa com propósito, com vida, com alegria, né? E eu quero saber, Brian, se você sempre se aceitou. Como que era essa relação sua com você mesmo? Ô Marília, externamente eu sempre falei assim que eu não me importo de ter esse problema que eu tenho. Eu sempre falava para as pessoas me faziam essa pergunta, não, eu me aceito perfeitamente, eu me aceito com essa doença que eu tenho, mesmo porque eu não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar ela.
Mas isso era porque eu falava da boca para fora. Porque Uhum. quando eu ia olhar os meus sentimentos, eu ficava preso dentro do meu quarto, lamentando por N coisas que eu não conseguia fazer devido a essa minha limitação, a essa minha deficiência. Eu ficava, muitas vezes na minha vida, eu já questionei Deus, por que comigo? O que que eu fiz? Quem que eu fui na outra vida para estar passando o que eu estou passando hoje? Então, externamente, eu sempre falava e, de certo modo, eu acreditava naquilo que eu estava falando, mas quando a gente vai realmente analisar os fatos, não era isso que acontecia. E hoje, quando eu Uhum. olho para trás, eu percebo isso mais nitidamente, porque em todos os lugares que eu chegava, eu precisava me apresentar e por algum motivo eu precisava falar das minhas limitações, eu chegava simplesmente e falava: não, aqui, meu nome é Brian e eu vou precisar de uma ajuda nisso aqui porque eu tenho um probleminha de visão. Como se probleminha fosse um problema comum que a maioria da população tem, seja astigmatismo, miopia. Mas Aham. eu falava isso para mim para ver se eu acreditava que aquilo dali era verdade. Eu não Sim. via, eu buscava não ver a seriedade do que o que eu tenho, eu tentava esconder de mim mesmo o que é fato, o que é real. Então, em Sim. várias ocasiões na minha vida, eu falava de boca cheia que não, eu me aceito sim, mas nos meus comportamentos eu mostrava coisas totalmente diferentes. E isso Uhum. me machucava muito por dentro, sem eu perceber, porque eu guardava aquilo ali para mim, falava para todo mundo que eu aceitava aquilo de fato e tudo, todo aquele sentimento ruim da minha não aceitação eu vinha jogando aqui, ó, só para dentro, não falava com ninguém e em alguns momentos eu desabava. Então tinha Uhum. crises de choro dentro do meu quarto, mas sempre só eu, nunca externalizando isso. Sim. É como se você usasse talvez ali uma máscara, né, uma armadura para se defender daquela realidade que existia ali de alguma forma. Exatamente. E isso também, Brian, me fez lembrar muito as fases do luto, né? Que a gente até falou ontem com a Adriana. Sim, A fase da negação. Então, realmente, você deu um exemplo muito nítido de quem ainda está num momento de negação. Você tenta disfarçar, você não aceita aquilo e você coloca armaduras para realmente afastar aquilo de você, a sua própria realidade de você mesmo. Só que isso exatamente. acaba gerando um sofrimento muito grande, né? Porque você não é quem você realmente é. Você não está sendo quem você realmente é. E aí você acaba afastando da sua própria essência. Exatamente. E essa fase foi mais assim nítida na fase da adolescência, porque além de toda essa situação que eu já vivia, todas as dificuldades que eu passei quando criança, ficar limitado com as brincadeiras que as outras crianças faziam na escola, eu tinha um tratamento totalmente diferente. Aí chegou na adolescência, com tudo isso que já vinha comigo, aí aquela revolta normal que vários adolescentes passam pela fase que eles estão passando de descoberta, de aceitação. Então, naquele Uhum. momento, além de eu precisar me aceitar, eu queria que as outras pessoas me aceitassem, mas não da forma que eu era, mas sim da forma que Exatamente. todos eram. Então, Uhum. nessa fase foi assim a mais difícil, porque eu tinha que tentar esconder ao máximo das pessoas quem realmente eu era para que elas me aceitassem, para que eu fizesse parte de um Sim. grupo. Então, na E, adolescência, pode continuar. e o que você sentia? Muitos monoculares que acompanharam a gente aqui durante esses 2 dias e hoje também está aqui, falaram dessa dificuldade de lidar com a reação dos outros, né? Com essa dificuldade de lidar com a forma como o outro olha para ele. Então, eu queria saber de você, o que você sentia quando os outros te olhavam? Como era isso para você?
Assim, eu tenho uma forma de pensar e expressar a respeito disso, que é até puxando um pouquinho de uma frase que você e a Adriana falaram ontem, que eu estava assistindo a live deitado, na hora que vocês falaram, eu até levantei na cama e expliquei ao meu namorado, que é aquilo, aquilo que os outros pensam a respeito de você é só aquilo que os outros pensam a respeito de você. E eu penso o Sim. seguinte, quando eu estou ali, nossa, fulano vai pensar de mim, se eu me mostrar quem realmente eu sou, as minhas limitações, a minha deficiência, ela vai achar isso de mim, ela vai pensar, vai falar isso de mim. E Uhum. se eu penso dessa forma, que as outras pessoas estão pensando a respeito de mim, é porque isso é, eu também pensaria se eu estivesse vendo uma pessoa na mesma situação que eu. Uhum. Então, é como se eu estivesse com esses pensamentos sobre mim. Então, se eu penso Exatamente. dessa forma, eu vou sentir isso dessa forma, então. E quando eu olhava para as pessoas, nossa, eles vão falar que eu sou deficiente visual, vão me chamar de cego, que isso, que aquilo. É porque eu tinha dentro de mim essas restrições comigo mesmo. Então, causava um sentimento assim, de angústia pelo fato de você ver tudo aquilo acontecendo internamente e o medo que das pessoas pensarem, falarem aquilo de você. Uhum. E acho que principalmente, voltando à questão da fase de luto, a negação, porque você traz para si um sentimento de que, opa, peraí, se eu estou pensando dessa forma, de mim mesmo, então eu vvo absorvendo tudo aquilo que às vezes nem é o que está acontecendo. Às vezes eu passo, nossa, fulano vai Exatamente. achar isso, eu fico com isso na minha cabeça. É aquilo, né, Brian, que o externo reflete o interno. Então, se você pensar sobre você mesmo, que as outras pessoas vão te achar assim, assado, vão te limitar, né, de alguma forma, é você que está criando essa realidade. E Exatamente. acaba acontecendo dessa forma mesmo. Porque você realmente deixa com que os outros comandem a sua vida e não venha de você o que você realmente quer para você. Muito legal esse seu exemplo. E Brian, tá todo mundo perguntando aqui, todo mundo querendo saber como que mudou essa chave. O que que aconteceu? Como você fez para você conseguir superar isso e de fato se reconhecer como um deficiente visual, se aceitar dessa forma? Então, eu sempre, igual eu falei, sempre falei para as pessoas que me aceitavam, ao vivo, tento viver uma vida o mais normal possível, só que eu não me sentia confortável em parar diante de uma limitação que é real para mim. Então, tem algo que eu não consigo realizar antes, de qualquer forma eu não aceitava. Não, eu tenho que fazer isso. Então, eu ia além das minhas limitações. E durante muitos anos isso foi me machucando, e eu saí do ensino fundamental, ingressei no mercado de trabalho, e assim foi. Dentro das empresas, eu fui indo sempre além da minha limitação, por acreditar que não, eu não posso aceitar que eu não consigo fazer isso, eu preciso fazer isso. Uhum. E aquilo foi me machucando de tal forma que chegou a um momento que eu não aguentava mais. Então, num certo dia, em 2017, eu tive uma consulta com a minha oftalmo. Aí eu falei, não, eu preciso mudar isso de alguma forma. Eu não posso continuar vivendo da forma que eu estou vivendo. Aí ela comentou, na semana seguinte da minha consulta, teria um evento do grupo Retina Minas e o Retina Brasil, que são dois grupos voltados para as pessoas que têm deficiência visual, dão um apoio, um suporte extraordinário. E Uhum. eu saí, apesar de todas as dificuldades, eu saí do interior, que é onde eu moro aqui, fui para Belo Horizonte para poder assistir esse evento. E lá ela me apresentou algumas pessoas que têm também uma deficiência visual. Não a mesma doença que eu, mas possuem as suas limitações. Porque até Uhum. então, apesar de a gente estava num processo de evolução de conseguir entrar em contato com pessoas de qualquer lugar do mundo,
eu me sentia um ET aqui, porque eu me sentia o único da Terra que tinha essa limitação. Eu nunca tive contato, né, antes com pessoas que tinham uma deficiência visual, que entendia as limitações que eu estava passando. Então, eu não tinha com quem me abrir, eu não tinha com quem conversar, porque apesar dos meus amigos, os meus familiares entenderem, eles não compreendem aquilo, as Uhum. dificuldades que eu estou falando. Sim. E isso é uma coisa, Brian, que muitos monoculares vivem também. É muito difícil um monocular conhecer um outro monocular que E, passou por uma situação parecida. Marília, sabe qual que é o principal motivo aí, trazendo para o monocular e a baixa visão das pessoas assim não terem outras pessoas conhecidas? É porque a gente se exclui, a gente não quer mostrar para o mundo quem nós realmente somos. Porque eu não chegaria numa rede social e falaria abertamente, eu sou baixa visão, eu tenho deficiência visual. Então a gente tenta se esconder ao máximo, nós tentamos nos blindar ao máximo. E isso faz com que realmente você acredite que seja poucas pessoas que vivem esse universo. Mas se a gente for Sim. realmente parar para analisar a quantidade de pessoas que têm deficiência Muita visual, a quantidade de gente. monoculares, são muitas. Mas por Sim. várias crenças, por medo, por não aceitação, elas não permitem que a sociedade conheçam elas como elas realmente são. Uhum. E isso aí, Brian, eu vou até pegar um gancho, né, que você falou aí. Antes você falou assim, quando eu falava assim, eu tenho uma deficiência, eu tenho um probleminha no olho, mas não falava realmente o que era, acabava gerando mais dor, mais incongruência do que hoje, quando você de fato fala sobre você, né? Muito mais. A aceitação, ela é muito ligada a essa questão da congruência. Quando nós, né, seres humanos, não temos congruência entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, as coisas ficam muito bagunçadas e você vai gerando uma ferida emocional. E aí essa ferida emocional acaba abrindo. Você coloca uma armadura para tampar tudo aquilo, se distancia de quem você é, e aí a hora que você vê, você está num abismo. Nada funciona, nada acontece, a sua vida, né, não é legal, e aí você se vê numa depressão. Exatamente. E a gente fica se vitimizando, tudo acontece comigo, isso aqui é só comigo, eu não consigo fazer isso sempre jogando a responsabilidade para essa sua limitação. Exatamente. Deixa eu ver esse comentário. A Franciele acabou de comentar. Acaba criando uma armadura por não ter a autoaceitação. Exatamente. Exatamente, Franciele. Você cria uma armadura e você vive por trás daquela armadura. Só que o que acontece com isso? Você acaba limitando o que você recebe de amor e o que você dá de amor. Com essa Exatamente. armadura, né, Brian? Com essa armadura, você vira assim forte, né? Você fala assim, não, eu sou forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que conseguir, igual o Brian mesmo falou, não, eu tenho que conseguir, eu vou lá, vou trabalhar, porque eu tenho que conseguir mostrar para todo mundo que eu, né, consigo, que eu vou e tal. Só que isso você está fazendo pela dor e não pelo amor, porque não existe aceitação. Exatamente. Não é isso, Brian? Exatamente. E quando eu conheci essas outras pessoas que também participavam do mesmo universo que eu, foi como se eu tivesse abrido uma porta para um novo mundo. A gente foi assim bem rápido o contato que a gente teve ali no dia, mas já pegamos os contatos, começamos a conversar. E aquela experiência de eu estar conversando com pessoas que entendem o que eu estou passando, contando a minha história para eles, ouvindo as histórias deles, as dificuldades que eles passaram, vendo que são semelhantes com as minhas, trocando experiências. Uma coisa que eu trouxe de ganho muito bacana, que é
nós que temos algumas limitações, nós voltamos muito para a questão da tecnologia. Então, a gente sempre está trocando figurinhas de ferramentas, de aplicativos que podem nos ajudar. Então, Uhum. a gente começa a criar uma corrente mesmo de amizade, onde você começa a se sentir pertencente àquele local, que primeiro, antes era algo que você não sentia, você se sentia o único, e quando você começa a Uhum. se sentir pertencente, e principalmente vendo a história das outras pessoas, opa, peraí, fulano tem isso, isso e isso, mas consegue fazer isso que eu tô aqui reclamando, falando que não posso, que não consigo, ela age dessa forma e eu tô assim. É como se essas pessoas espelhassem o que você pode fazer. Então, Sim. aquilo, vendo assim, todos os projetos que aqueles meninos estavam tocando, tudo que eles estavam fazendo, acendeu uma chama dentro de mim, onde eu parei e olhei, pera, tem alguma coisa errada. Eu não Uhum. estou sozinho. Primeiro, eu não estou sozinho aqui. Existem várias pessoas que estão na mesma situação que eu. E se pessoas estão assim, vivendo a vida delas normalmente, falando abertamente sobre o problema que elas estão vivendo, o que que eu tenho de diferente que estou aqui no meu canto, me vitimizando, me mutilando emocionalmente, me fazendo de Sim. mártir. Uhum. Então, por que que eu não posso ser como essas pessoas? Por que que eu não posso trazer essa leveza que eles têm para a minha vida? Aham. Foi esse momento que virou a chavinha mesmo, né? Que você Exatamente. percebeu que quem estava sendo, como se diz, autor de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida até então era você mesmo. E não Exatamente. os outros, não a família, não os amigos, né? Não quem te julgava incapaz, porque até então era você mesmo que de alguma forma se julgava incapaz. Mesmo tentando mostrar para todo mundo, pela dor, né? Que não, que você era capaz, que você conseguia. Então, assim, gente, até agora, eu só vou pegar um ganchinho aqui, Brian, porque Claro? assim, vocês estão conseguindo entender, gente? Vocês estão conseguindo ver a riqueza disso aqui? Né? O Brian já falou dessa questão da armadura, né? De você se bloquear, de você colocar ali um peso em cima de você por não achar que você é capaz, por não se aceitar da forma como é, né? Ele já falou dessa questão do pertencimento. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Quantos monoculares estão aqui agora e quantos têm visto essas lives e vendo que vocês não são únicos, que existem muitas pessoas iguais a vocês, né, com a mesma dificuldade, talvez, com a mesma percepção, ou pessoas igual a Débora do primeiro dia, né, que a gente viu aqui também, que superam, que conseguem ter uma vida muito boa e feliz, mesmo depois de toda essa situação da perda de uma das visões, né, e o uso da prótese. Então, assim, é muito rico, gente, isso que a gente está falando aqui. Isso que o Brian está trazendo, o exemplo dele, a história de vida dele, né? Outra coisa, foco. Ontem a Adriana falou, onde você foca, expande. Então, se você está ali focando no negativo, na vitimização, no que você não consegue fazer, no que você se sente limitado, muda esse pensamento. Começa a focar em coisas positivas, na gratidão, né? No que você tem de bom na sua vida. Muda o foco, porque onde você foca, expande. Adriana trouxe isso para a gente ontem. E Exatamente. essa questão da autoafirmação também, de você não ter congruência, né? De você se autoafirmar por uma coisa que você, na verdade, não é. Você se baseia nos outros, se baseia, né, em coisas externas, mas aí dentro, quando você é de fato congruente com a sua realidade, com a sua vida, né, com a sua condição de monocular e você consegue assumir isso e aceitar, aí realmente você tira a armadura e você vive com muito mais leveza.
E complementando o que você falou, Marília, nesse momento que eu senti a chave virar, foi o momento que pela primeira vez, eu levantei a mão e pedi ajuda. Porque às vezes a gente fica, por não se aceitar, a gente não pede a ajuda necessária. Então foi o Uhum. momento que eu levantei a mão e falei, eu preciso de ajuda. Eu Muito preciso legal. mudar. Então, às vezes, o Exatamente. fato de não aceitar nos impede de ter as pessoas que precisam estar do nosso lado nesse momento, de estar. Porque se você não virar e falar que precisa de ajuda, não serão seus pais, não serão seus irmãos, seus amigos que vão buscar quebrar essa armadura para te tirar lá de dentro. Sim. Isso precisa partir de você. E quando o primeiro passo para você se aceitar é esse, é você pedir ajuda, porque você já vai estar reconhecendo que você precisa de ajuda para sair daquela situação. Sim. Essa questão da consciência também, né, Brian? Quando você viu que tinha muitas pessoas ali que também tinham esse tipo de deficiência, esse tipo de dificuldade, e você mesmo tomou a decisão, né? Você até falou assim, não, eu não aguentava mais viver do jeito que eu estava vivendo. Então, você realmente tomou a decisão de sair da sua casa, vir para Belo Horizonte, participar dessa palestra. Aí tudo começou a mudar. Você viu essas outras pessoas, você se sentiu pertencente, você percebeu que poderia ser mais leve, né? Que a vida poderia ser mais leve, e você decidiu mudar. Exatamente. E ali foi só assim o início, o primeiro passo, porque todo o resto viria e vai continuar vindo, porque o processo, o autoconhecimento é o primeiro passo para você buscar essa mudança e esse processo nunca para, ele nunca termina. Nunca para, nunca. E só para as pessoas entenderem o quanto foi importante essa decisão na minha vida de pedir ajuda, de reconhecer as minhas limitações, de buscar uma autoaceitação. Eu me formei no ensino médio em 2013 e sempre tive um sonho muito grande de fazer a faculdade de educação física, mas eu tinha dentro de mim que, pera, eu só consigo, porque eu comecei a trabalhar, eu só conseguiria estudar à noite e em outra cidade, porque na minha cidade não tem faculdade. Então, peraí, à noite é onde a minha maior dificuldade, onde a minha visão é quase zero, como que eu vou enxergar, como que eu vou enfrentar todas essas dificuldades? Então, por isso eu falava comigo, eu não faço faculdade hoje porque eu tenho um medo muito grande de chegar lá e não dar conta de estudar, não dar conta de acompanhar os outros alunos. Eu falava isso comigo, e eu tenho certeza que se eu começar uma faculdade hoje e não der conta devido às minhas limitações, eu não vou aguentar, eu vou entrar em uma depressão porque eu vou me frustrar muito comigo. Então, isso era o que eu falava sempre para mim. Fiquei Uhum. 4 anos nesse esse limbo de somente trabalhar, podendo começar a ter estudado, buscar o sonho que eu sempre tive, mas deixei as minhas limitações falarem mais alto. Uhum. E depois desse evento, algumas coisas começaram a mudar. Foi um processo, obviamente, não foi assim do dia para a noite. Eu comecei a criar mais relações com essas pessoas, buscar participar mais. Eu entrei em um projeto chamado Bengala Verde, que é para as pessoas que têm deficiência visual, para ajudar outras pessoas assim como eu. Entrei no grupo do Retina Minas para, assim, sempre me colocando à disposição para ajudar, para dar apoio. Posteriormente, eu participei já como, assim, falando um pouquinho da minha história, dando uma pequena palestra para outras pessoas que estavam ali assistindo. Uhum. E pouco tempo depois, eu olhei já no processo de me aceitarem e eu virei, pera, eu posso sim buscar os meus sonhos. Eu posso sim lutar por aquilo que eu quero. Aí eu dei o passo inicial e comecei a minha faculdade enfrentando todas as limitações que eu tenho. Eu pego 80 quilômetros de estrada para chegar numa cidade que eu não conheço, assim, enxergando quase zero para estar ali em busca dos meus sonhos. E hoje eu faço isso numa felicidade assim enorme.
me reconhecendo quem eu sou, as minhas dificuldades, as minhas limitações, sabendo todas as dificuldades que eu passo e irei passar ainda, mas todo esse caminho que eu vim seguindo, me aceitando, sabendo quem de fato eu sou, me deixa Uhum, muito mais feliz, porque eu paro uhum. de me martirizar, eu paro de me é, trazer sentimentos ruins para dentro de mim. Eu comecei a ser mais verdadeiro comigo mesmo. Antes Exatamente. eu vivia um personagem. Hoje eu sou quem eu sou. Nossa, que lindo isso. Que lindo e parabéns por ter realmente se colocado, né, como o Brian, como quem você realmente é. Isso, gente, é a superação. Isso é viver na superação, né? Isso é você realmente, primeiro de tudo, existe a pirâmide do indivíduo, né, Brian? Que é a Exatamente. pirâmide, a base da pirâmide aqui é o ser, é o que você é. Depois, no meio da pirâmide, tem o fazer, o que você faz, né? O seu trabalho, aquilo que você faz, o que você produz. E no topo da pirâmide, o ter. Só que tem gente que preocupa com o topo, ter, sem antes preocupar com o ser. Ou tem gente que vive preocupado no que fazer e não preocupa com o ser, com o que realmente é. Isso, quem vive dessa forma, vive de uma forma incongruente. Porque se você não sabe quem você é, o que que você vai fazer? O que que você vai ter? Você vai ficar preocupado em ter, mas nada vai acontecer. Ou então, sim, você pode ter, conquistar, mas aí um pilar lá da sua vida, família, relacionamentos, vai ficar desfalcado. Porque quem de fato é você? Né? E aí, disso que o Brian está falando. A partir do momento que ele se conectou com ele, falou assim: não, peraí, eu sou deficiente visual, eu sou baixa visão, e eu vou fazer. Aí, ó, agora ele já preencheu lá a pirâmide do ser, né? E aí agora ele falou: e eu vou fazer o que tiver dentro do meu limite, da forma como eu consigo. E não da forma como talvez os outros exigem de mim, e não comparando-se com outras pessoas, né? Tipo, ah, não, eu tenho que fazer aquilo ali porque todo mundo faz, por que que eu não faço? Exatamente. É aquela coisa de tipo assim, eu vou fazer o meu melhor dentro das minhas possibilidades. E aí, gente, com certeza o ter, ele vem, né? O ter, ele vem, sabe? Então, primeira coisa, conecte com o seu ser, com quem você é. Crie uma conexão consigo mesmo, né? O Brian trouxe algumas dicas aí. Primeiro, ele decidiu que ele não queria mais viver aquela vida de personagem, de armadura, de tristeza. Ele decidiu. Aí ele foi procurar ajuda, ele se superou, saiu da casa dele, saiu daquela zona de conforto que ele vivia e veio para BH, foi participar de palestra, conhecer gente que partilha, né, da mesma situação que ele. Então, assim, ele buscou os seus pares, ele achou um grupo onde ele sentia pertencente, onde as pessoas realmente entendiam o que ele passava, onde ele conseguia conversar e ser compreendido, né, Brian? Exatamente. E E aí, pode falar. e aí, depois disso, ele foi em busca dos seus sonhos. Hoje ele faz uma faculdade de educação física a 80 quilômetros da casa dele, né, de noite, que é um fator limitação, né? Então, assim, enfrenta barreiras. E, gente, isso é superação. E para complementar o que eu estava falando, além assim da faculdade, que era um sonho que eu tinha, eu comecei a ver além, eu comecei a ver muitas possibilidades. É,
Aí trazendo um pouquinho do fazer, eu trouxe o meu pilar de identidade, o fazer, eu busquei o curso de educação física, mas não era só aquilo. Eu sentia que faltava algo ainda para preencher aquilo que eu sentia que estava vazio. Foi aí que eu comecei a buscar, através de vários fatores, eu busquei um autoconhecimento ainda maior do que aquele que eu vinha obtendo. Então, passei por um treinamento excepcional de inteligência emocional, que, assim, consegui, através dele, quebrar várias crenças que ainda me impediam de ver realmente quem eu era. Eu não conseguia me ver totalmente. E a partir dali, onde eu realmente conseguia me ver, conseguia me conectar comigo, eu tive a oportunidade de tirar uma viseira que fazia eu olhar só para frente, só para frente. E agora eu comecei a ver todo o cenário, comecei a ver outros ângulos. Foi daí que surgiu a minha opção de buscar no coaching preencher esse vazio. E eu fui para me desenvolver mesmo como pessoa, para quebrar mais crenças que eu ainda tinha. E lá eu realmente me descobri. Eu consegui encontrar o meu propósito. Através Sim. de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu busquei trazer para mim. Pera, se eu passei por tudo isso que eu passei, por todas as dificuldades que eu passei, hoje posso dizer que eu sei quem realmente eu sou e com propriedade. Tenho ferramentas que me ajudam no meu dia a dia a me fortalecer cada vez mais. Porque eu não posso buscar ajudar as pessoas que se encontram na mesma situação que eu, há 3, 4, 5 anos atrás? Por que eu não posso buscar fazer um bem maior para as pessoas que hoje se sentem sozinhas no mundo? Por que eu não posso levar para as pessoas um conhecimento que às vezes falta? Então, nisso eu comecei assim, criei um canal, isso até um pouco antes da minha formação. Criei um canal no YouTube onde eu falava sobre o mundo da baixa visão, o mundo da deficiência visual, porque a gente vê poucos materiais. Então eu queria mesmo, eu tinha esse desejo de criar uma comunidade dos deficientes visuais, uma comunidade mais forte, uma comunidade mais unida. Porque com essa comunidade sendo reconhecida, essas pessoas conseguiriam falar mais abertamente do assunto. Então, Sim. é uma espécie de tabu que existe, mas não por parte da sociedade, porque a sociedade ainda não conhece esse universo. Mas sim um tabu existente para nós que somos deficientes visuais. Isso é um tabu para essas pessoas que sofrem disso. Então, quando a gente começa a conviver, começa a falar, começa a criar empatia pelo outro, se conectar com as histórias do outro, você começa a criar uma autoconfiança maior. E essa autoconfiança é um dos motivadores que levam as pessoas a buscar um autoconhecimento. Sim, muito legal isso, Brian. Contando a sua história, você consegue realmente ajudar outras pessoas, né? Servir de inspiração e se ajudar também, porque você acaba percebendo que aquilo era talvez assim, uma percepção sua mesmo, que vinha de você, né? Exatamente. E não tanto dos outros. Igual você falou, os próprios monoculares, isso acontece com eles também, eles se escondem. Eles não falam sobre si, eles não dividem a sua história, né? Existe esse tabu, né? E aí veio a Débora na quarta-feira e deu aquele exemplo lindo, né? De como ela pode também ajudar os outros, contando a sua história, como ela impacta pessoas com isso. Então, gente, conte a sua história, isso vai te ajudar e isso vai ajudar os outros. Você vai começar a ver como as pessoas vão te olhar de uma forma diferente também, né? Não se esconda.
Não se esconda mais. E E não Brian, não se esconder principalmente pelo motivo que, às vezes, aí trazendo a questão dos monoculares e dos deficientes visuais, às vezes nós mesmos nos rotulamos que quem nós somos, eu sou um monocular, eu sou um deficiente visual, mas não, essa limitação, essa sua dificuldade não é o que te define. Muito pelo contrário, exatamente. é um detalhe que te faz ser ainda mais forte. A partir do Sim, momento que você trazer e entender que isso é apenas um detalhe na sua vida, uma limitação, você vai começar a ver as coisas de forma diferente. Eu gosto de falar que, assim, eu sim sou deficiente visual, sim tenho uma limitação, mas todos nós temos, você, Marília, tem, todo mundo que sim, está nos com assistindo tem. certeza. A minha é visual. Então, o que que eu, Brian, sabendo da minha limitação, o que que ela me impede, o que que eu posso fazer para me tornar ainda mais forte? Exatamente, exatamente. Falou muito bem, Brian. Todos nós temos limitações, gente. Todos nós temos limitações. Eu tenho as minhas limitações, que eu também venho trabalhando no meu processo de autoconhecimento, e é um trabalho constante, né? Um trabalho que é um processo, é uma jornada. E assim como o Brian tem a sua limitação, assim como você, monocular, tem a sua limitação, mas a questão é não deixar essa limitação tomar conta e te impedir de ser quem realmente você é. Dessa limitação te cegar de ver você mesmo, de ver o conteúdo, né, que você tem, de ver o seu coração, de ver o amor que existe aí dentro, de ver o quanto você pode impactar outras vidas, de ver a diferença que você pode fazer no mundo. Então, é sobre isso, é sobre você se enxergar com outros olhos realmente. É olhar para você de uma outra maneira. Olhar profundamente para você e ver o quanto você tem para agregar. Né? Você não é, a monovisão não é o que te define. Você é muito, muito mais que isso. Assim como o Brian, ele é muito, muito mais do que a deficiência visual dele. Hoje ele ajuda outras pessoas, inclusive lá na Ocularte, ele ajuda vários dos nossos pacientes a se enxergarem como eles realmente são e todo o seu potencial, sabe? Então, assim, isso é muito, muito legal, muito maravilhoso. E quando você E começa a ver suas verdadeiras habilidades, aquilo que realmente você é, as coisas começam a fluir com mais naturalidade, com mais sim, fluidez, porque você começa a agir de forma natural. sim, ô Brian, a gente recebeu uma pergunta aqui da Tatinha. Por onde começar a contar a minha história? Para quem? Como? Qual a sua Se dica? você ainda está nesse processo de não aceitação, começa contando para você mesmo. Seja frente ao espelho, a câmera do celular, enfim. Conte a sua história para você mesmo. Uma dica que eu conversei com uma pessoa que também estava passando por algumas dificuldades, eu pedi ela para contar a história dela, gravar o áudio dela contando a sua história e depois ouvir. Ouvir você contando a sua história. E vai ouvindo repetidamente, ouve de novo e começa a observar nos detalhes aquilo que você vê nessa história que você está contando que não faz parte de você. Aí você começa a excluir aquilo... Excluir não, desculpa, usei a palavra errada. Mas vê aquilo que você já identificou que não faz parte de quem realmente você é e vai alterando ela, vai contando a história diferente para você mesmo. Então, seja frente ao espelho, gravando um áudio. Se for difícil para você, eu falo assim, isso é porque a pessoa tinha dificuldade de se expressar, assim como eu tinha. Ou então, quem que você sente confiável, uma pessoa que você ama, que você se abre abertamente para ela. Fala para essa pessoa se você não tem essa dificuldade em falar. Mas começar, seja para você mesmo, seja para os seus amigos, seja para os seus familiares. Sim. Gente, a gente está com um projeto na Ocularte, está saindo do forno, incrível, que chama Lugar de Fala. Nesse projeto, a gente vai ter espaço para vocês que são monoculares
contarem a história de vocês. Então, se você quer começar a contar a sua história, né, se você quer realmente ajudar outras pessoas e se ajudar em primeiro lugar, depois você manda o seu nome para o nosso direct, que a Brenda vai entrar em contato com vocês e realmente ela coordena essa parte do lugar de fala, que assim, é um projeto muito, muito legal e incrível, e que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Sensacional. E Tatinha, o benefício que você vai ter a partir do momento que você contar essas histórias e se ouvir contando, é que em alguns detalhes você vai perceber, não, pera, eu fazia isso? Eu faço isso dessa forma? Mas aí você começa a entender, opa, pera, não posso. Então você vai buscar a mudança em você, as mudanças necessárias. Sim, exatamente. Ô, Brian, e assim, quem é o Brian hoje? Eu posso falar que hoje é um Brian que vem se realizando cada vez mais, vem se realizando como pessoa, como pai, como filho, como irmão, como profissional. É uma pessoa mais confiante. Eu sou muito mais confiante nas coisas que eu faço. Eu tenho uma crença de capacidade de realização muito maior do que aquela que eu tinha antes. Eu consigo me expressar melhor. Há alguns anos atrás, seria impossível, Marília, nós fazermos uma live igual eu estou fazendo. Eu tinha muita dificuldade em me abrir, em falar. Então, eu era uma pessoa muito tímida. Então, hoje eu consigo me expressar, me falar com muita facilidade, seja qual ambiente for. Então, esse é um ganho assim, que eu tive extraordinário. Eu consigo, hoje, eu tenho uma empatia muito maior pelas pessoas, não apenas que têm alguma deficiência, seja ou é monocular, mas uma empatia para as pessoas que se sentem limitadas. Eu consigo me conectar com elas com mais facilidade. E tudo isso me permite buscar voos ainda maiores. Antes, um menino que lá tinha medo de fazer a sua faculdade de educação física, que era um sonho, colocava várias limitações. Hoje, eu posso dizer que eu sou coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, estou na caminhada de um autoconhecimento, em busca de me tornar master coach, se Deus quiser, esse ano sai. Então, eu me sinto muito mais realizado e muito mais feliz. Eu consigo me expressar melhor, falar principalmente dos meus sentimentos, que era algo que antes eu guardava para mim, por talvez vergonha de falar tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, hoje é muito mais fácil eu falar, nossa, eu não tô legal, hoje eu tô sentindo isso e isso. Eu fiquei chateado com isso. Coisa que identificar, reconhecer os sentimentos, né, Brian? Exatamente. Coisa que antes, se alguém falasse, colocasse um apelido em mim, eu guardava isso para mim. E hoje não. Sim. E hoje eu, sinceramente, eu falo hoje, eu conto a minha história, falando que eu sou deficiente visual, para gerar conexão com as pessoas. Mas, gente, durante o meu dia, eu esqueço que eu tenho essa limitação. Porque eu não fico focado nela, eu fico focado em N outras coisas que eu preciso fazer. Sim, exatamente. Gente, fantástico, Brian. Fantástica a sua participação aqui. Todos esses ensinamentos, essas experiências que você trouxe para a gente, né? Tem muita sabedoria em tudo isso que a gente falou aqui hoje. E é realmente uma inspiração para todos vocês monoculares que querem mudar, que querem sair desse momento ruim, dessa vida, né, assim, medíocre, para uma vida de superação realmente. Você pode muito mais além. E para quem já tomou essa decisão, para quem... a Cláudia está falando aqui, obrigada, Brian. Obrigado eu, Cláudia. Para quem tomou a decisão de mudar, para quem quer sair dessa vitimização, segunda-feira a gente começa o workshop Restauração Integral. Gente, tá incrível e é justamente sobre isso que a gente vai falar.
sobre ressignificar sentimentos, sobre olhar para frente, sobre se conectar com a sua essência, trabalhar sua identidade, ter perspectiva de futuro, sobre lugar de fala. Então, assim, vai agora lá no link da bio, faça a sua inscrição e realmente participe, porque o início de tudo é isso, a consciência, é o autoconhecimento. Então, não perca essa oportunidade, faça a sua inscrição e quem der um print aqui e marcar, né, essa live, marcar o Ocularte, marcar o Brian no Stories, a gente vai sortear uma sessão do nosso programa de restauração, de cuidado emocional lá da Ocularte. Então, tirem o seu print, Brian, dá um sorriso. E, gente, a nossa missão aqui, tanto minha quanto do Brian, né, o nosso propósito que a gente compartilha é fazer com que a vida de vocês seja mais leve, seja mais positiva, fazer com que você se ame realmente e conquiste muitas coisas, vá muito mais além. Né, Só Brian? reforçando para o pessoal realmente participarem, faça essa inscrição, não perca essa oportunidade de participar do workshop com a Marília, com a Letícia, que eu tenho assim certeza absoluta, eu garanto para vocês que todo o conhecimento, todas as ferramentas que elas irão passar para vocês vão fazer total diferença no início da caminhada de vocês. Vai ser apenas o primeiro passo para vocês alcançarem voos ainda maiores. Eu tenho certeza que no final desse workshop você já vai poder falar que já saiu uma pessoa diferente da que entrou. Sim, exatamente. E, gente, você que é monocular e quer que outros monoculares também passem por isso, mandem essa live para a gente atingir o maior número de pessoas possível e para a gente juntar essa comunidade, né? Para ter esse senso de pertencimento, para vocês se conhecerem, compartilharem história, porque isso também é muito importante para a mudança e para caminharem junto. Né? Então, assim, Brian, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar aqui compartilhando a sua história, os seus ensinamentos. E, gente, quem quiser ter as sessões, né, de coach com o Brian, nosso projeto Evolua, é só mandar um direct para a gente também. A gente pode fazer online ou presencial, né? Então, se você tiver interesse de ter mais contato com essa pessoa incrível que está aqui com a gente e realmente transformar a sua vida, é só mandar no direct o seu nome que a gente te passa todas as informações. Então, o nosso tempo, temos 1 minuto aqui, a live já vai cair. Então, ó, um beijo para todos. Gratidão, Marília, pelo convite. Só deixar um over delivery aqui pro pessoal, já que a gente falou de armadura. Leiam o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Vai ser sensacional para a vida de vocês. Maravilhoso. Então, maravilhoso. Não perca essa oportunidade. Leiam o livro, participem do workshop semana que vem e venha para esse nosso universo. Participe conosco, conte a sua história e se torne a sua melhor versão e a sua verdadeira versão. Gratidão, Marília. É isso mesmo. Obrigada a você. Um beijo. Espero te ver em breve. Vamos sim. Tchau, com Deus. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.